Muito bom dia, bom dia, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Passando aqui para compartilhar o 7º dia do nosso devocional. 7 é o número da perfeição, o número aonde Deus ele quer te ensinar a perfeição que só vem dele, né? E o devocional de hoje fala justamente sobre esse ser perfeito, uma parte da essência de Deus que talvez a gente nunca vai conseguir entender na nossa humanidade, porque eu já questionei várias vezes sobre isso, né? E quando eu quero desistir, ele me mostra que eu também não sou perfeita e que eu vou errar, vou falhar, mas que essa essência que é perfeita dele, quando é liberada sobre a minha vida sem mérito, eu não preciso fazer nada, eu não preciso merecer para receber. Eu recebi pela graça e você também recebeu pela graça, e você pode receber pela graça também. Se você está aqui, quer se aproximar, quer se conectar, quer conhecer esse Deus Todo-Poderoso que carrega essa essência que muitas das vezes a gente não consegue explicar, né? Então vamos lá apresentar esse momento, né, para que o Senhor ele continue nos fortalecendo e firmando, que hoje uma estaca seja firmada e seja mais profunda, porque essa fala daquilo que lá no final é a única coisa que vai nos sustentar em meio, não somente aos desafios, mas em meio a tudo aquilo que a palavra do Senhor traz, né, sobre o fim, não vou dizer o fim do mundo ou o fim do tempo, mas os últimos dias. E a gente tem que aprender a guardar essa parte da essência, a preservar e não deixar que o nosso coração se endureça por conta das situações da vida, amém? Pai, nós te apresentamos aqui mais esse momento, mais esse dia, o 7º dia. O dia que fala, Senhor, o número 7 que fala de perfeição. E somente Tu é perfeito. Tu é perfeito aos nossos olhos. Tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito, é agradável. E nós queremos viver, Pai, aquilo que é bom, perfeito e agradável, não somente para o Senhor, mas para nós também. Nos dê sabedoria, nos fortaleça, que o Senhor venha tratar essa essência que o Senhor tem, que nós temos, mas que a vida nos ensinou a proteger, a criar essas autodefesas, a criar máscara, a criar, Senhor, rótulos, a impossibilitar com que não somente as pessoas acessassem a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza, o nosso coração, mas o Senhor também não consegue em muitas pessoas, em muitas situações, acessar áreas de dores que ninguém consegue curar, mas o Senhor tem poder. Só que nós temos que querer se deixar ser curada. E nesse momento que aqueles corações que estão ainda endurecidos, Pai, nesse dia eles sejam, Pai, quebrados, eles sejam todo coração de gelo, de pedra, seja quebrado hoje, agora, e que o Teu Espírito Santo envolva essa pessoa e abrace ela, envolva ela com o Teu amor, e que aquilo que é impossível de explicar, Senhor, ela possa sentir e viver e desfrutar daqui para frente, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aqui, né, para o tema de hoje. O amor de Deus é inexplicável. Como amar quem não te ama? Como amar quem te machucou, quem prejudicou nas suas raízes, quem também de uma certa forma deveria te proteger, deveria cuidar e não cuidou, deveria ser o teu pilar de confiança, de base, de fortalecimento, mas que acabou te ferindo de uma certa forma. E que muitas das vezes pra gente amar quem não nos ama é o maior desafio que a gente enfrenta, porque é muito fácil amar quem a gente ama. E não somente isso, mas imagina só você, que, vamos dizer assim, não mata, não rouba, mas já parou para imaginar que todos esses bandidos, todos esses ladrões, de todas as esferas de poder, né? Enfim, no Brasil ou fora do Brasil, Deus ele também quer alcançar essas pessoas. Deus também
pode ter misericórdia dessas pessoas e tem misericórdia dessas pessoas, mesmo que as escolhas delas prejudiquem outras pessoas. Às vezes a gente não para pensar. A partir do momento que uma pessoa se arrepende, né, se entrega para Jesus, Deus, ele, sabe, dá um delete ali no arquivo dela e agora, ó, segue o baile, segue outro caminho, uma nova história, tá aqui, ó, um livro novo em branco, e a gente fica, nossa, como que Deus pode? Ele roubou, ele matou, ele fez isso. Porque esse amor de Deus é inexplicável pra gente. Paulo diz em Romanos que a gente tem que conhecer a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus pra gente ter noção de como que é o amor dele. E se a gente tivesse, a gente se sentiria muito amado. Então, assim, tem coisas que a gente não vai conseguir explicar. Mas se você se permitir viver, experienciar, vai trazer uma grande diferença para sua vida. Eu sempre costumo falar isso para as pessoas. Você não precisa acreditar no que eu tô falando, mas se permita passar pela experiência. E aí você vai tirar as suas próprias conclusões. A gente faz treinamento de inteligência emocional de 3 dias e as pessoas, o que é? E assim, a gente não dá muitos detalhes, né? Mas a gente já diz, vai, se permita, porque às vezes aquilo que eu vivi não é o que ela vai viver e ela já vai com a expectativa de viver aquilo que eu vivi, de passar pela transformação que eu passei, ainda que as dores sejam a mesma, mas a transformação que Deus ele quer fazer na minha e na sua vida é totalmente diferente, ela é inédita, tá bom? E aqui eu quero ler que diz assim, o amor do Senhor por Israel, verso 1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifício à imagem de Baal e queimava incenso a ídolos. Ensinei Israel a andar, conduzir pela mão, mas ele não se deu conta de quem eu era e de quem cuidava dele. Muitas vezes a gente é alcançada pelo amor de Deus, a gente é cuidada por Deus e a gente dá mérito às pessoas, às coisas naturais. A gente não dá o mérito a Ele. A gente não percebe que Ele é quem cuida, Ele é que direciona, Ele que te ensinou a caminhar, a falar. Mas para que isso acontecesse, Ele usou uma pessoa. Em tudo, Deus ele vai usar alguém, porque Ele precisa de um corpo, de uma matéria, para aquilo que é espiritual, para aquilo que é invisível se manifeste. E aí, quando a gente não tem essa percepção, quando a gente não tem esse relacionamento, essa intimidade, essa visão, a gente acaba dando mérito, honra e glória a quem não merecia. E pela pessoa que recebe essa honra, essa glória, esse merecimento, ela não tem essa visão, essa percepção, ela acaba recebendo a glória, a honra para ela. Enfim, né? É só essa pequena introdução, não tinha nada a ver com o que tinha escrito aqui, mas deixar Deus falar. E o mais impressionante é que, mesmo com a ira das atitudes do povo, ele não deixava que esse sentimento criasse raiz, porque não faz parte da essência de Deus. Esse capítulo revela o coração de Deus em relação aos filhos. Mesmo a gente que é mãe, né? Eu sou mãe e tenho um filho vai fazer 12 anos agora, final de janeiro. A gente que é mãe, a gente tem um amor incondicional. E a gente tem a experiência de ver, de sentir como que é o amor de Deus, né? Pelos filhos. A mãe não importa se o filho é bom, é mau, se o filho presta, se o filho não presta, se o filho dá orgulho, se o filho não dá orgulho, o filho é filho e ela ama da mesma forma. E com Deus é do mesmo jeito. Mesmo diante de tanta idolatria, mesmo diante de tanto pecado, Deus não permitiu que essa ira entrasse no coração dele, porque isso não faz parte da essência dele. Isso não faz parte de quem ele é. Entender esse amor pra gente é muito desafiador, porque quebra muitas estruturas internas que a gente constrói. Sabe, muros de autodefesa, de autoproteção. E é como se Deus falasse, comigo você não precisa ter esse muro. Comigo você não precisa se defender.
Porque da forma como eu me relaciono com as pessoas, com os meus pais, com meu marido, com o meu círculo de amizade, é a forma, é o molde que eu me relaciono com Deus. E aí, para que eu mude o meu relacionamento com as pessoas, eu tenho que mudar o meu relacionamento com Deus. Mas para mudar, eu preciso me permitir. Eu tenho que querer, eu tenho que viver, eu tenho que aceitar, passar por esse molde, por esse ensino, porque nós somos muito quebrados. Quando você endurece seu coração, você é muito quebrado. Voltando aqui, né? E esse capítulo ele revela o coração de Deus com os seus filhos. O problema não é você errar. O problema é você não reconhecer quem te sustentou. Quando você falhou, quando as pessoas te machucaram, quando as pessoas te traíram, quando as pessoas te humilharam, quando as pessoas te prejudicaram, quando você estava sozinha, quem te sustentou? Muitas das vezes a gente não reconhece quem estava conosco nesse sustento. Às vezes não tinha ninguém, mas tinha o Espírito Santo, tinha a presença de Deus ali, e ainda assim você se via sozinha. Por muitas vezes, quando eu orava, eu via, eu estava ajoelhada, eu estava sentada, mas eu sentia um braço assim em mim, e esse braço ele terminava aqui, né? Então era como se ficasse assim, né? E eu chorava muito, chorava. Porque nessa mudança de preparação, de estabelecimento, de alinhamento, Deus ele vai te separar em algum momento. Vai te separar de pessoas que você nunca se imaginou se afastar de uma certa forma. Mas é que é necessário para que você aprenda a depender exclusivamente de Deus. O verso 8, né, a gente vê um conflito entre Deus e a justiça e a misericórdia. Deixa eu ler para vocês, porque esse capítulo aqui, ele mexeu muito comigo, assim. Porque antes de Deus ele ser juiz, ele é pai. O verso 8 diz assim: Como eu poderia desistir de você, Israel? Como eu poderia deixá-lo? Como eu poderia destruí-lo como Admá ou arrasá-lo como Zeboim? Meu coração está dilacerado e minha compaixão transborda. Então, esse é o grande conflito que existia no coração de Deus, diante de tanta maldade, diante dele fazer tudo que ele fazia, ainda assim o povo estava afastado dele. E Deus olhava e dizia: como que eu poderei te deixar? Porque sem mim você não é nada. Como que eu poderei te abandonar? Se as pessoas te abandonaram, e a palavra mesmo diz que as pessoas podem abandonar, mas Deus ele não abandona, porque Deus ele não vai contra a palavra dele. Ele tem emoções, tem sentimentos, se ira, fica com raiva, derrama o castigo, como derramou sobre Sodoma e Gomorra, mas existe um coração que ama. Existe um coração que tem compaixão. Muitas vezes as pessoas vão te ferir, vão te machucar, vão falar as piores coisas sobre você. E você só tem que amar, você só tem que ter compaixão. Porque quem tem essa visão, esse entendimento é você e não são elas. E aqui é o que me pegou, né? Deus, ele é pai antes de ser juiz. Deus, ele é pai antes de ser o rei, antes de ser o leão de Judá, antes de qualquer coisa, Deus é pai. E se a gente entender essa filiação, se a gente entender que nós somos filhas e que todos os dias a gente tem que afirmar isso, a gente sabe que por onde a gente for, com quem a gente for, a gente vai ter alguém que vai nos proteger. O afastamento começa quando esquecemos quem cuidou de nós. Muitos não se afastam por rebeldia, mas por dor.
Deus não nos conduziu por controle, mas por vínculo, por laços de amor. E Ele quer curar mais do que impor. Ele não quer te impor uma regra, uma doutrina, uma religião. Não, Ele quer te impor um amor diferente. Ele quer curar em você aquilo que as pessoas não souberam ensinar, não souberam te dar. E por você já ter essa referência de dor, você se fecha, muitas das vezes. E aqui você não precisa mais se esconder atrás daquilo que você diz que você tem que se preparar, que você não está pronta, que ainda não é a hora, que ainda não é o momento, que algo ainda precisa acontecer para você verdadeiramente se entregar. Porque esse amor que Deus ele quer derramar não exige preparo, só exige entrega e aceitação, de você aceitar e se entregar para aquilo que Ele vai derramar sobre você, né? Então eu te pergunto, né, em que momento essa falta te prejudicou? Em que momento essa falta de amor, de atenção, de carinho, de proteção, de cuidado, de instrução, de aconselhamento, ela foi um problema para você? E o quanto que isso é importante para você continuar carregando, sabe? E aqui a mensagem que eu quero finalizar é Deus falando para mim, para você, filha, a sua segurança não é mais naquilo que te prepara, é na minha cobertura, é na minha proteção. O medo de viver essa vulnerabilidade, que muitas das vezes mulheres não conseguem pedir ajuda, têm dificuldade de reconhecer que precisam de alguém para aconselhar, que não estão conseguindo mais dar conta, que está pesado, mas o fato de terem se relacionado ou de terem se aproximado de outras mulheres, sabe, foram vulneráveis, abriram o coração, mas essas pessoas, mulheres ou qualquer outra pessoa, não soube guardar, não soube ser cobertura sobre você, não soube te proteger. Ela te feriu ainda mais e aí você se fecha e acredita que você vai conseguir resolver sozinha. E aí você procura conhecimento, estudar, se qualificar, se desenvolver, crescer, tudo por conta de quê? Porque você tem medo. Você tem medo de depender das pessoas, você tem medo de sofrer como já sofreu lá atrás, você tem medo de ser humilhada, você tem medo de que aquilo que aconteceu lá atrás aconteça de novo. E aí você cria essa autoproteção. E aí quando Deus ele te chama, você diz que não está preparada para fazer, para entregar, para se render, para seguir aquilo que Ele está te direcionando. Porque você tem que se preparar, só que não é mais sobre preparo. É sobre deixar essa autodefesa, deixar de querer se autoproteger, de se proteger sozinha e permitir que Deus ele seja a sua cobertura. Porque a preparação ela não te protege de tudo, mas a presença te sustenta em tudo. Que essa mensagem hoje seja a mensagem que faltava para aquilo que o Senhor Ele quer fazer na sua vida, no seu coração, daquilo que Ele quer, que faltava ajustar, de você entender que falta amor, que falta presença, que falta o que é mais importante, é o que vai durar pro resto da vida, com você ou sem você, com conquista ou sem conquista, com dinheiro ou sem dinheiro, com trabalho ou sem trabalho. Tudo que vai restar no final vai ser o amor. E a gente precisa estar cheia desse amor, porque tem pessoas que estão esperando você para serem alcançadas. E às vezes essas pessoas não são pessoas de fora, não são pessoas que estão na internet ou no seu trabalho, mas são pessoas que estão na sua casa. Amém? Fique com Deus. Compartilhe esse vídeo se fez sentido para você. Amém?